Hoje a nossa conversa é sobre autonomia e disciplina espiritual. Isso foi motivado por um pedido no Instagram, @Thomas ou Mariano, caso você não me acompanhe, me siga no Instagram. A pessoa é ex-crente, então a motivação vem daí, assim, de quem, principalmente quem saiu da religião, gostaria muito no primeiro momento de falar, como se eu estivesse falando comigo, Thomas, lá de trás, que ficou órfão do sistema religioso. Então, ou seja, pode ser esse perfil de pessoas ou pessoas espiritualistas no geral que vivem nesse momento sem religião. Logo, é uma responsabilidade que muitas vezes fica sem saber para onde seguir. Então, tem várias orientações práticas que, nesses anos todo com a minha espiritualidade livre que eu desenvolvi, o que eu vou fazer nesse vídeo, então, é trazer um apanhado de orientações que eu não sabia no primeiro momento, quando eu voltei a me conectar espiritualmente, que eu precisava, disso, né? Então, que seja um conteúdo muito prático para te ajudar a se fortalecer na tua jornada de sustentar a sua espiritualidade. Cara, eu vou fazer uma fofoca aqui antes. Tá? Tô animado com as nossas conversas, com os nossos conteúdos. Cara, parênteses, tá? Parênteses que vai se encaixar, inclusive, com a nossa pauta de hoje, através da temática intuição, né? Que eu trabalho através dessa espiritualidade também. Mas, gente, como é difícil dizer não para convites que não necessariamente são pique vagas arrombadas, porque tem propostas que chegam que é evidente que estão desalinhadas, que não tem o teu valor. E claro, quando a gente está muito desalinhado, fora do senso de valor, ainda assim a gente topa experiências horrendas. Mas não é o caso. Aí eu recebi um convite essa semana, na verdade eu sinto que eu estou sendo tendo um teste, tá? Eu gravei o último vídeo sobre rejeição. Quando eu gravei o vídeo sobre rejeição, no mesmo período, assim, eu recebi uma proposta que eu precisei. Eu senti que era para dizer não. E, nossa, foi um sufoco, assim. Porque, de novo, é fácil dizer, é difícil dizer não para algo que racionalmente é convidativo. Por isso é tão importante trazer essa disciplina espiritual que a gente vai falar no episódio de hoje, para que a gente consiga cada vez mais se trabalhar. Isso é um treino, tá? Para legitimar o que a gente sente, reconhecendo que o que a gente sente no corpo, né? A forma como as emoções se manifestam é uma forma de comunicação, de falar com a nossa alma, de perceber a expressão mais autêntica do nosso eu. Claro que isso só acontece se eu sustento uma prática, uma rotina de limpeza e de conexão espiritual. Do contrário, o meu corpo está só somatizando uma série de trancamentos, assim, dando recado, né? E aí fica muito difícil ter esse nível de sensibilidade de reconhecer o que me expande e o que me contrai, né? Que é o que eu reconheço enquanto esse GPS da alma, assim, no corpo, né? O próprio corpo dizendo, ou olha como você se sente bem, vai por ali, ou vai por aqui. Enfim, aí agora, o que aconteceu antes de eu iniciar essa gravação, eu estava atualizando a minha agenda. Marquei aqui uma consultoria Meva, quando a galera quer entrar dentro da comunidade do Método Meva ou da mentoria, a gente passa por uma consultoria, né? Não tem como entrar direto no link de compras, assim. É um investimento porque também a pessoa vai entrar na minha egrégora espiritual, né? Realmente, tipo, faço limpezas pelas pessoas que estão abaixo aqui, oriento, então é relevante para as duas partes o investimento de fazer parte dessa comunidade. E aí tem o link daqui na descrição, né? A página, como funciona a comunidade. Enfim, aí uma pessoa entrou em contato, a gente agendou, e além disso, tinha um convite que eu tinha recebido de um jantar com amigos, algo super, tudo bem, assim, super gostoso, sabe? Mas pro momento que eu tô, e aí isso amarra com o flow dos conteúdos aqui, o penúltimo conteúdo que eu gravei nesse momento foi o sobre a minha energia sexual, que é um superpoder, ou é uma, e também a minha grande sombra, a maior sombra. Enfim, então eu tô num flow de criação. E eu me dei conta que, apesar do convite não ter nada de errado com o convite, ser um convite muito gostoso, eu não tô eu não quero, não é mais estratégico nesse momento, certo? Eu colocar a minha energia ali, porque eu tenho X de energia. Ou eu coloco ela no lugar A, ou eu coloco ela no lugar B, você entende? E me demanda, né? Eu amo socializar, ok? Mas me demanda.
E aí, por A mais B, pelos meus entendimentos aqui, né, eu senti que, caramba, acho que é mais sábio da minha parte dizer não para esse convite maravilhoso. E aí, de novo, racionalmente, pouco sentido faria, do tipo, pô, é perto, tá tudo bem, não tem muito por que dizer não. Mas, enfim, foi essa lógica aqui que eu construí. E aí eu fiz esse parênteses porque eu tô muito orgulhoso, assim, de conseguir ter esse nível de escuta interna e de legitimar aquilo que eu escuto em mim. E vou ser honesto, agora aprofundando já a abertura do tópico da disciplina espiritual aqui e autonomia espiritual, eu vou começar tomando a liberdade de falar da minha experiência, né? Eu sou filho de pastor, criado desde criança, então tem na igreja evangélica, batista, a doutrina. Então eu tenho uma formação religiosa, sabe? Como uma seita, né? Assim, é como uma seita, aquele lugar de tipo, eles são do mundo, nós somos nós, e a gente é diferente do mundo. É absurdo, assim, ter uma criação religiosa e radical, que foi a minha criação, tá? Então, assim, zero acesso às coisas do mundo, foi realmente punk. Nossa, eu sou muito grato, não quero. Ai, tô aqui já fazendo advogado do diabo, né? Porque eu vou arrasar um pouco a religião nesse conteúdo, vou me permitir arrasar um pouco. Eu entendo o valor de tudo, tá? Mas sou muito grato mesmo, porque isso me formou com esse nível de sensibilidade espiritual. Eu, por exemplo, para mim, de líder espiritual, só que dentro de uma estrutura religiosa. Então, apesar das religiões terem um imenso lugar para ajudar a gente, porque facilita muito você ter alguém te orientando. Você ter alguém, vou começar a ser mais provocador, mandando em você. Se ligou? Te dizendo o que é certo e o que é errado. Dependendo do teu nível de consciência, você precisa disso. Uma criança não tem noção dos seus limites e das suas responsabilidades, então precisa dos adultos, dos pais e responsáveis dando esse nível de orientação, você percebe? Até que ela construa um nível de consciência suficiente para ela ter autonomia prática, física, financeira e emocional. O que nós temos na nossa sociedade é um monte de adulto que não tem autonomia emocional. Novidade para você o que eu estou dizendo? Então, assim, depende da família financeiramente, mora perto, fica cheirando rabo, fica com a vida toda entranhada, porque está fora do seu lugar de autonomia, de independência. Estamos no Brasil, isso é naturalizado, bonitinho. E quem vem de origem, então, mais limitada financeiramente, só se justifica sair de perto dos pais se for para casar, certo? Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de fazer uma universidade federal que justificou a minha saída de casa. E eu confesso que eu quis muito realizar isso para ter uma justificativa para sair de casa. Fora isso, meu irmão, por exemplo, só saiu quando casou. E o outro irmão tá lá, morando ainda, vivendo o processo dele, né? Que é o normal aqui no Brasil. Nossa, vocês já perceberam, né? Eu falo 300 coisas ao mesmo tempo. Que tudo tá muito interligado, né? E aí eu tô fritíssimo hoje aqui, no bom sentido da coisa. Minha carta do tarô hoje foi o Sol. Então, estou aqui me permitindo falar sem limitações. Vou até beber uma água aqui. Que chegue em quem tem que chegar. Não estou poupando realmente muitas palavras. E aí, voltando à construção da autonomia. Então, nesse sentido, um sistema religioso, não só evangélico, tá? Pode ser na macumba, no candomblé, na umbanda, no espiritismo, que são os mais populares. Mas vocês já estão entendendo o que eu quero dizer. Quando você está dentro de uma estrutura religiosa, uma instituição religiosa, você, a vantagem disso é que você tem orientação, tem um certo firmamento que você recebe, tá bem? Tanto quanto uma criança precisa. Agora, quando chega a minha defesa aqui, vou até tomar a liberdade não, tomar o cuidado de dizer na minha opinião, mas é minha opinião mesmo, assim, firme com tudo que eu vivi até agora. Então, eu servindo a minha verdade, né? Que não é única e absoluta, mas é a verdade que eu acredito. Que a gente está aqui para se tornar adultos saudáveis. E isso inclui a nossa autonomia, certo? Então, como eu venho, meu background é de ter sido podado, zero autonomia, porque quando você vem do sistema religioso, não importa o que seu coração diz,
Não importa o que o Espírito Santo diz para você. Não importa o que você sente que é bem ou do mal. Se te faz bem ou te faz mal. O que importa é um dogma. Você sabe o que significa dogma? Eu deveria ter visto aqui uma tradução, né, do Google na hora aqui para poder falar para vocês, do dicionário. Mas o dogma é algo que não é questionável, certo? Tenho uma criação mais é, como é que diz? Raiz, onde se minha mãe se enganasse, eu falasse assim, mentira, mãe, eu não podia falar mentira. Ela dava um tapa na minha boca, se ligou? Porque pai e mãe não mente. E era só talvez um modo de dizer que, cara, você tá enganada, mas não. Não se pode ter um senso de respeito absoluto, assim. Eu lembro alguma vez, sei lá, eu falei cara pro meu pai e já era motivo para apanhar. Assim, absurdo, não tinha espaço, né, para questionamento. E quando a gente fala de sistemas religiosos tradicionais, eles funcionam da mesma maneira. E aí eu começo aqui a falar de onde começa a custar caro essa orientação. Se ligou? E aí, para mim, foi assim, né? Então eu percebo que a autenticidade, o meu eu superior, a conexão com a minha autonomia, com o meu divino, ser quem eu vim para ser eu escolhi vir numa família que passaria por essa experiência religiosa para hoje cumprir na minha missão, inclusive, né? Aqui falando esse conteúdo com esse repertório que eu tenho essa consciência. E isso me ajudou a entender, inclusive, o malefício dessa estrutura que me engessava, para hoje eu falar de autoestima espiritual, que é a minha missão aqui com o meu trabalho, né? E aí, para quem não conhece esse termo, porque chegou para mim, então nem sei se ele existe em algum outro lugar, mas como isso se apresentou para mim, pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso, mas a ideia é que, no simples, é você se reconectar com a grandeza do teu espírito. Então, eu pisar na Terra me reconhecendo como participante ativo do todo, porque é o que nós somos, certo? Você não está fora do todo. Então, quando fala que Deus é onipotente, onipresente, é porque ele está aqui em cada célula que existe, em cada átomo, certo? No vácuo quântico presente dentro de cada átomo, que compõe exatamente tudo que existe neste grandioso universo. Dessa maneira, quando a gente olha para esse olhar quântico sobre Deus, eu volto a reconhecer que eu já posso me reconectar com a fonte de todo amor e com essa grandeza. E esse trabalho muda a vida. Esse trabalho muda ao vivo aqui agora como eu me sinto quando eu lembro disso, certo? E infelizmente, muitas vezes a religião não necessariamente ela vai por esse caminho porque ela constrói uma dependência, certo? Do divino fora. E eu não estou jogando fora isso fora não, tá? Eu sei que cumpre o seu papel socialmente falando. Eu vou ter que ficar aqui, como é que diz? Mordendo e assoprando, tá? Porque dependendo do nível de consciência de quem ouve, pode ser muito agressivo o que eu vou dizer. Então, assim, eu estou reconhecendo que tem o seu papel no processo religioso para te ajudar, principalmente se você é uma criança que precisa andar com rodinhas. Pronto, tá bem? Mas ao mesmo tempo, se você é um adulto que anda de rodinha, você não está prestando para muita coisa. Chega uma hora que você, talvez, se você está me ouvindo aqui, é porque faz sentido para você desenvolver mais autonomia. Eu lembro de uma pessoa que eu acompanho, que era da comunidade e subiu para a mentoria, né? A diferença é que na comunidade ela aplica, todo mundo aplica o método de autonomia emocional, né, com o método mesmo, mas ao mesmo tempo, na mentoria, eu vou acompanhando com sessões individuais a aplicação do método. É, de fato, um serviço mais premium, né? E aí essa pessoa, quando veio para mim a primeira vez, veio uma sessão de atendimento avulso. Não era nem na comunidade ainda. E aí, como ela tem formação terapêutica também, eu conheci ela no contexto assim, eu achei que era meio óbvio para ela, né? Falar sobre Deus dentro. E aí não era óbvio para ela. Então eu vou falar isso aqui porque talvez não seja também para você, ou você precisa lembrar disso. Que a religião constrói uma ideia de Deus fora. E aí quem te liga a esse Deus é o sacerdócio, é o pai de santo, é o pastor, sabe? É o mentor espiritual, eu, muitas vezes, para muitas pessoas aqui. Então, essa pessoa que tem, sei lá, mais intimidade com o espiritual, se dedica mais a isso, ela me liga ao divino. Perfeito? Só que dentro do processo religioso, muitas vezes a gente. Isso não é tipo uma ponte
para que me devolver o senso de conexão. Não, eu continuo agindo a todo tempo como é só ir à igreja que eu me conecto. É só fazer um ritual aqui que eu me conecto. É só a partir de uma ritualística religiosa que eu me conecto. Então, o poder está sempre fora de mim. Muito pouco eu decreto, tomo conta e me percebo já sendo o meu eu divino. Se ligou? E eu sei que isso não é nada óbvio, nada óbvio. Então, de forma prática, o que eu me proponho aqui enquanto um mentor espiritual é a lembrança da sua própria grandeza. Tanto que quando as pessoas vêm falar comigo no meio de algum caos, eu sempre digo que eu não tenho pena de ninguém e que eu não dou conselho para ninguém. Porque a estrutura do método é para que você, todos os dias, bata ponto na tua conexão com o teu eu divino. Porque é aí que você consegue entrar em contato com essa intuição, com essa guiança interna que te diz se você diz não para o convite de um jantar, saca? O que te expande, o que te contrai. E aí agora, tentando traduzir de forma prática, suponhamos que você está nesse contexto onde você quer buscar mais autonomia independente do processo religioso. Eu já esculachei aqui falando, né, que a religião tem os seus malefícios, que é o controle, né, do ego, porque ela está sendo liderada por homens, então ela está servindo a ego. Vamos, qualquer um que pratica religião sabe a guerra de ego que tem dentro dela, né? De quem canta, quem tem mais poder, quem é visto, quem manda, quem obedece, enfim. Somos seres humanos, todo mundo tem ego, todo mundo tem sombra. Espero que isso não seja uma novidade para ninguém, né? Aqui, certo? Então, assim, tem isso, e religião muitas vezes vai funcionar como matrix de controle, porque ela está sendo uma estanca, um limite no teu processo de despertar, de expansão da consciência, certo? Porque muitas pessoas se dedicam à prática religiosa uma vida inteira e vivem a vida inteira orando para Deus fora, rezando para Deus fora, suplicando. E quando a gente entende esse processo da expansão da consciência, eu entendo que Deus já está em mim e que eu preciso decretar ao invés de suplicar. Isso é absurdo, é de sair do lugar da vítima e ir para o lugar do observador e co-criador. Vocês percebem que a gente foi criado, inclusive religiosamente, para ser vítima? Porque assim a gente se mantém sendo controlado. Ai, gente, não, é que para mim tem umas coisas que já eu aprendi já há tanto tempo. E eu não sei com quem eu tô falando, então eu não sei quais são os níveis, mas assim. Gente, a religião não é do benzinho, não, tá? Não é. Serve, tem pessoas maravilhosas de ótimo, bom coração na religião, é claro, mas religião é um mecanismo de controle, tanto quanto política, né? E tantas outras, certo? Fortalecimento do ego. Tá. Eu, honestamente, quando saí do processo religioso, me senti livre para me reencontrar, para me descobrir, para ser eu mesmo, para experimentar coisas sem a preocupação de ser cancelado por aquela comunidade ao qual eu pertencia. Mas quando eu volto a perceber que eu estava sendo prejudicado por uma desconexão comigo mesmo, em primeira instância, que era também essa desconexão com Deus, com o todo, aí eu começo a querer correr atrás. E aí é aqui onde o vídeo começa a ganhar um teor mais prático, tá? Porque ali eu começo a perceber, tá, e aí, o que que se faz? Porque eu não posso mais, não quero mais ir para a igreja no domingo. Não, não, e assim, eu até tentei. Às vezes eu ia na igreja, sei lá, quando era um momento especial para minha família. Não ia por mim, eu ia por eles, na verdade, né? Então aquilo ali era até eu traindo meu ego e me permitindo ali só para, em consideração a eles, né? Tipo assim, um culto de ação de graça da minha família. Mas quando eu digo que eu já tentei sim, em uma igreja que eu julgava mais moderna, ou numa igreja LGBT. E, mano, meu senso crítico não dá pra isso, se ligou? Você pode talvez me achar arrogante aqui agora, mas pra quem não sabe, eu fiz seminário teológico, né? Tipo, eu fui líder de jovens dentro da igreja, líder dos adolescentes, aí eu cheguei a estudar a Bíblia dentro de um seminário teológico, então assim, meu senso crítico é absurdo. E eu vejo tanta gente burra, entendeu? Falando de uma forma que eu considero. Agora eu fui. Pode ter gente que vai achar que é arrogante. Mas assim, eu considero umas interpretações tão burras. Você pega um texto e usa de qualquer jeito. E de um lugar assim tão religioso e dogmático que isso me desinteressa tanto.
simplesmente não é o caminho da minha alma, tá? Para não ficar muito no julgamento. Então, eu tenho pavor, realmente, de igreja, certo? Com todo amor, com todo respeito, mas elas lá e eu aqui. Então, ainda assim, eu me percebia sentindo falta, porque tinha um formato ali que me beneficiava. Eu amo louvor, certo? Então, cara, a música é genial, é divina para te conectar com você mesmo, para tratar com as suas emoções, colocar frequência para tocar dentro da sua casa, coloque frequência, joga aí no, na técnica Miva tem músicas de frequência. Estrategicamente, né, que eu pendulei, usei a mesa multidimensional, vi enquanto que ela estava vibrando em hertz, escolhi assim cada parte da técnica a partir dessa consulta da vibração que ela tinha. Então, assim, música tem vibração. Ela pode, inclusive, te obsediar, né? Te jogar tua vibração lá embaixo, te colocar para pensar em ex, para pensar que tua vida tá uma merda, para cantar como é ruim, como é foda ser pobre e coisas assim. Várias crenças populares absurdas. Ou você pode realmente se conectar com músicas também que te ajudem a se empoderar muito. Música é muito relevante. Eu amo as músicas, só que eu sempre falei isso, né? Que com essa criação, dois estilos de música que me tocam muito é o pagode e a música gospel. Porque quando eu canto, tenho um ascendente em câncer aqui, eu sou melodramático, assim, eu amo um drama, entendeu? Eu amo. E aí, esses dois gêneros musicais entregam muito drama. Muito. Só que os dois têm uma sombra escancarada. Da mesma forma que o pagode canta para a pessoa amada, o gospel canta para Deus. E as duas, muitas vezes, carregam músicas com letras muito pesadas, onde o poder não tem zero poder pessoal. O poder está em Deus, tipo, sem você eu morro. E o pagode vai dizer para a pessoa amada, sem você eu morro. Então tudo bate no mesmo lugar, que é o poder tá lá fora. Eu continuo amando algumas músicas e eu canto tendo que cancelar. E na medida do possível, às vezes eu tô ouvindo e falo assim, mano, que merda de música é essa? Minha visão sobre Jesus Cristo é tão diferente hoje de uma visão de um crente tradicional, saca? Que não tem essa compreensão de que Deus está em si, enfim, que eu olho para aquilo, depois eu posso falar sobre esse outro, não convém agora, porque não dá espaço, né? Mas muitas vezes no cristianismo a gente foi criado para olhar para a mensagem da dor, para o sangue, para o sacrifício, para a cruz, para a morte. E hoje, com a minha consciência expandida, com tudo que eu consegui aprender, eu entendo que a cruz é uma mensagem de ressurreição. Então eu olho para Jesus pela graça. Eu olho para Jesus não pelo sangue, pelo sacrifício, mas eu olho para o exemplo de como ele existe para além da morte física, saca? Olho para Jesus nos termos da cocriação, da lei da atração, assim, é outra parada. Enfim, é muito precioso, assim, é uma figura realmente que nos ensina muito. Então, voltando para falar sobre música, era uma das coisas que eu sentia muita falta. Eu pensava, cara, como era bom ter um domingo de manhã ali, domingo à noite, onde você se sentia carregado, vai para um rito, né? Um espaço coletivo onde, pô, você coloca para fora, limpa, sabe? Deixa a tua energia, trabalha a energia. Esse, para mim, era um grande valor, assim, do sistema religioso. E aí, quando eu saí, eu sentia muita falta disso, mas eu sabia que não valia a pena, no meu caso, né? Era muito caro. Acho que, dependendo para quem é hétero, às vezes é mais fácil, né? Ir para esse ambiente. Mas para mim, enquanto uma pessoa LGBT, absurdamente, assim, pô, como é que eu vou estar num lugar que, né? Acreditam que eu vou pro inferno por eu ser quem eu sou, assim. Então, assim, não dá mesmo. Então, tem outros crivos. Mas eu percebo que muita gente, infelizmente, acaba voltando porque se vê sem opção de se conectar com Deus, se não for dentro do processo religioso. E aí, cara, o que eu quero trazer aqui é, você precisa construir na tua autonomia disciplina. Disciplina. Por mais que não seja uma abordagem dogmática, no sentido de que nada é possível de ser questionado, pelo contrário. Você vai partir da autonomia, que significa que você pode questionar tudo e experimentar o que faz e o que não faz sentido para você. Nada está escrito em pedra. Mas dentro de eu falar novamente da igreja, eu tinha a devocional, que basicamente era parte dessa autonomia ali do teu desenvolvimento, onde você lia a Bíblia e orava todos os dias no mínimo.
Porque muitas pessoas dentro da religião só se conectavam a partir do culto. Então você imagina, tem culto 2 vezes na semana, exemplo. Então você só vai ler a Bíblia, só vai orar 2 vezes na semana. Ou seja, essa pessoa não está tendo uma vida espiritual, ok? Se você não se identifica mais com o processo religioso, está expandindo a tua consciência, está despertando espiritualmente, mon amour é nesse pique, é compromisso, disciplina. Se você está lidando com isso, com um oba-oba de que, quando eu precisar eu vou, pamonhão. Tu vai com muito pouco poder frente à vida. Se ligou? Para que você consiga, de fato, manter essa autoestima elevada, vai ser requisitado de você bater o teu ponto diariamente. Ai, que chato ter que ter compromisso espiritual. Viva aí a tua ansiedade e todas as consequências, né, da falta de conexão contigo mesmo, com o teu próprio espírito, certo? É um nível assim de consciência muito baixo quem resiste a ter uma prática de conexão. E eu entendo, respeito, e, inclusive construir um método que eu ensino as pessoas, enfim, né, dando um caminho estruturado, um passo a passo diário de prática de conexão. Que eu não acho que seja uma verdade absoluta, não, tá? Muitas vezes é um começo para muitas pessoas, né? Mesmo quem já tem práticas de conexão, o método meu tem uma estrutura muito específica, né? Você se conecta, mas não é só sobre se conectar, é sobre a mudança intencional de personalidade. Cancelando ponto A, ponto B, enfim. Então tem o seu valor mesmo para quem já tem isso. Mas eu percebo que muitas pessoas que chegam aqui não têm nem isso. Ou seja, o hábito de se conectar espiritualmente. De novo, quando eu falo espiritualmente, é tanto com a espiritualidade, mas é com você, com o teu espírito, reconhecendo, se reconhecendo como parte da grandeza dos Deus, certo? Quando eu falo de autoestima espiritual, é você ter essa lembrança. Beleza. Então, assim, quando eu comecei a despertar, eu lembro que eu tinha um livro chamado O Poder do Agora, do Eric, como é que a gente, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, né? O nome do autor. Eu li esse livro talvez umas 3 vezes e eu lembro de eu brincar que ele era a minha Bíblia naquele momento. Então, ter um livro, assim como na igreja se tem a Bíblia, eu recomendo fortemente que você tenha um livro que te apoie na tua jornada espiritual. Mas um livro que te dê o quê? Dogmas ou conceitos, porque a gente lê a Bíblia não é para quem não quer estudar direitinho, não, né? Para quem quer ler ali e interpretar da tua cabeça, tipo, de por você mesmo, a chance de você estar lendo aquilo ali tudo errado é muito grande, se ligou? Tipo, é um livro que exige contexto histórico, enfim, uma interpretação mais dedicada. Então, vai você parar aí para ler a Bíblia, é capaz de você entender um monte de coisa torta e vai continuar burro, certo? Uma interpretação errônea, muito limitada. Não sou tão fã de ler a Bíblia, não, tá? Não vou mentir. Acho que exige muito mais do que você parar assim no flow. Então, assim, tem muitos livros que podem contribuir com o teu processo de expansão da consciência, porque exige uma expansão a nível intelectual, tá certo? Você precisa intelectualmente expandir a tua consciência sistematicamente. Não dá para você estudar isso uma vez por semana, 2 vezes por semana no YouTube. Você precisa todo dia colocar de maneira repetida informações intelectuais que te ajudem a construir um novo pensamento e a sustentar esse novo pensamento. Quando você repete um pensamento, repete, 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 isso vira uma crença. Quando você tem várias crenças em uma mesma direção, isso vira um paradigma, ou seja, a lente que você está enxergando o mundo. Então, até agora, você foi construído para ser controlado dentro dessa estrutura da Matrix. Quando você está despertando espiritualmente, você quer ter esse poder independente da religião, você precisa do mesmo nível de consumo de conteúdos expandidos, que te expandam, beleza? Esse é um ponto. E aí, acho que eu posso explicar isso aqui através do cérebro trino, né? Que defende 3 partes do nosso cérebro, onde no neocórtex estaria esse cérebro intelectual que eu acabei de falar, no meio estaria o cérebro límbico que fala sobre as nossas emoções. Então, a gente precisa, para além de todos os dias ter uma prática de consumo intelectual que te ajude a mudar o paradigma, você precisa emocionalmente se conectar, se sentir diferente nas suas emoções. Então aqui você sabe, mas você precisa fazer diferente. E quando você faz diferente, você sente diferente. Então você precisa desse sentir. Então, aqui eu ofereço a técnica minha e tem a prática de meditação, a prática de yoga. São exemplos aqui. Afirmações. Eu não tenho um hábito assim
rígido, pelo contrário, eu vou experimentando, né? Mas você precisa de uma estrutura de rotina que te ajude a se conectar emocionalmente tanto quanto intelectualmente. Por último, né, o nosso subconsciente ficaria dentro dessa estrutura do cérebro trino, no nosso cerebelo, que é o nosso cérebro reptiliano, assim, aquele ancestral, assim, o mais primitivo. E ali são as informações que estão a nível subconsciente. Então, ali que está dizendo, por exemplo, que você é inferior, ou que essa grandeza de Deus ou essa paz de espírito não lhe pertence. Então, o seu senso de identidade é quem você sente que você é, certo? A um nível inconsciente até. E isso se muda com repetição. Acho que eu já falei esse outro conteúdo aqui. Repetição e forte impacto emocional. Por isso a gente precisa todos os dias dos outros dois. À medida que você repete, você vai assim modificando quem você percebe que você é. Então, se você não olha todos os dias para si, reivindicando que você já é parte do todo, muito pouco você consegue se sentir assim. E aí vai ser sempre eu precisando de um tarólogo, eu precisando de um terapeuta externo, precisando de um pastor, de um pai de santo para mandar em mim, certo? Porque eu não sei parar em silêncio, regular meu sistema nervoso, desacelerar minhas ondas cerebrais, regular meu sistema nervoso do simpático inflamado para o parasimpático. Isso é biológico. Todo mundo tem essa tecnologia, essa capacidade. Beleza, alguns desenvolvem, enfim, situações, é claro, né, que prejudica essa habilidade natural de funcionar. E a responsabilidade é toda tua de pegar as rédeas aí e começar a aprender algo diferente. Ah, acabou minha frequência que estava aqui na televisão aqui do lado. Para aprender a agir diferente, beleza? Então, prática de respiração, hábitos nesse sentido é muito mais do que é uma forma de você manter a sua disciplina espiritual, porque você vai precisar dela para conseguir seguir fora de um sistema religioso, tá certo? Outra coisa é o ambiente, né? É que eu criei uma comunidade, mas eu também me permito participar de outras comunidades. Conversar, não só consumir, tipo aqui, como está consumindo alguém através do YouTube ou do Spotify, mas criar, começar a criar laços onde você pode trocar com pessoas que também despertaram espiritualmente. Assim como na igreja, cara, ou qualquer outra religião, a gente cresce muito através do ambiente. Ele ajuda extremamente a fortalecer todo esse processo de mudança de identidade, de mudança de corpo emocional, intelectual. Então, você pode construir seu ambiente através daquilo que você consome no teu algoritmo, fazer a faxina de dizer não tenho interesse, silenciar conteúdos que de fato te mantenha preso em crenças de não merecimento e de ansiedade e de conteúdo violento, enfim, é tudo aquilo que te afasta do divino e te permite se identificar com a matéria. Seguindo esse caminho, aos poucos você vai percebendo aquilo que te chama. Ah, e é fazer uma consulta com alguém? Não porque o poder não está em mim, mas porque nesse momento eu sinto que fazer essa consulta com essa pessoa é expansivo para mim. Ah, vou fazer uma mesa multidimensional com alguém, uma radiestesia, vou fazer um. Você está entendendo? Qualquer ferramenta terapêutica ou espiritual. Vou para uma cerimônia de ayahuasca, vou para uma roda de rapé, no xamanismo. Outros exemplos aqui que eu estou trazendo. Saca? Aí você começa a desenvolver essa habilidade de se conectar primeiro, fazer a sua regulação e aí escutar aqui dentro. Escutar aqui dentro. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. Eu fui criado obedecendo, né? Eu fui criado obedecendo um líder religioso. Então, com todo o respeito, com todo amor, assim, toda admiração, inclusive, que eu tenho, eu sei quão valioso é você desenvolver a tua liderança. Isso não significa não se permitir ser liderado por outra pessoa, mas significa poder questionar, poder sentir o que é convidativo para tua alma, ok? Então, assim, uma amiga recente não era nem sobre espiritualidade, mas ela estava sofrendo com ansiedade. E ela tá aí, por conta desses sofrimentos ali, ela foi um chacoalhão e fez ela voltar para fazer tipo um yoga assim e terapia. E aí ela melhorou muito, 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 tá bem melhor.
E aí, ainda assim, recentemente teve um caso de uma ansiedade mais aguda. Aí, diante dessa situação, a psicóloga chegou a falar: olha, talvez seja o caso da gente procurar uma medicação aí para regular teu humor e tudo mais. O que tudo bem, porém, foi um baque para essa amiga e ela falou: tá, então acho que antes de eu ir para o que ela considerava o extremo, que seria o apoio da medicação, a minha amiga disse: eu quero antes tentar aumentar o meu engajamento, o meu compromisso com essas práticas que eu sei que me ajudam, mas que eu estou negociando. É, faz sentido. Tipo, que é isso, tá tudo bem. Se eu preciso tomar o medicamento, né? Mas se você acredita que você realmente não. Como é que a gente fala isso? Não finalizou assim todas as suas possibilidades. E aí, quando a gente fala das possibilidades dela, ela não tem uma rotina matinal. Então, assim, esse é um gap muito evidente. Não ter uma rotina matinal de alinhamento, pamonha. E aí quer ser divino e espiritual, acordando olhando o WhatsApp, acordando olhando o Instagram, pamonha. Mesmo quando eu estava na igreja, no processo religioso, cara, é acordar, abençoar a tua cabeça. É acordar e setar, configurar, organizar para onde eu vou, de quem eu sou, entendeu? Isso é alinhamento espiritual. É reconhecer que tem um espírito e que você pode consultar esse espírito e dizer e programar. Volto a dizer, o espiritual é uma tradução do que acontece também aqui em outros termos, como, por exemplo, o mental, o energético, o emocional. Por isso, Meva é mente, significa mente, emoções, vibração e autoimagem, né? Que é esse interior que precisa ser ajustado. Porque é ele que está intervindo e criando o lado de fora todo o tempo. Então, assim, meu amor, espero que esse conteúdo te ajude no simples aqui. Não tem nenhuma novidade para o que eu sempre vou dizer. Mas a tua autonomia, a tua disciplina, ela precisa existir. Do contrário, você vai ter muito pouco poder frente à vida que o mundo vai te engolir. Todos os dias você precisa olhar e lembrar para onde você está indo e o que você quer. E mais do que isso, acordar e já se abençoar. E já se abençoar. Um ho'oponopono, um olhar no espelho enquanto escova o dente e se admirar. Pelo que você se agradece. Por que que o dia de hoje vai ser bom? Certo? Do contrário, você está acordando já nas vésperas do teu fracasso. Porque o teu sistema de crenças vai repetir 90% dos pensamentos que você teve ontem. Cara, e você pode muito mais nessa vida. Você pode muito mais, não é à toa que você está aqui me ouvindo até agora. Ou tudo de ruim que já aconteceu com você, que está a serviço para te mostrar, uou, 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 uou. Se alinha. Como a minha amiga, ela interpretou aquele evento da ansiedade como um alerta, certo? Do tipo, fortaleça a tua rotina matinal. Que você está considerando algo, como é que eu posso dizer, opcional, facultativo, entendeu? Quem está lidando com a tua rotina de alinhamento de maneira facultativa, vai ter um alinhamento facultativo também, ou seja, que ele aparece quando ele quer. E aí tu fica na mão do quê? De quem você sempre foi, que é a tua programação operante. E aí eu te pergunto, você tá feliz? Porque aqui na Terra a gente veio para expandir. Aqui nesse canal onde você está me ouvindo, meu trabalho é para fortalecer a tua expansão. Então eu sei que você sabe que quer mais, que pode mais, que precisa de mais, que a tua alma está te convidando a isso. Então a gente se vê no próximo episódio, tá bem? Para te ajudar nessa direção. Beijo!